Boa noite a todos. Muita paz. Na década de 60, 70 do século passado, havia um conjunto de rock famoso mundialmente, os Beatles. E o líder desse grupo, alguns anos depois, se afastou do grupo e compôs uma canção em que ele nos convidava a imaginar um mundo sem fronteiras, sem guerras, sem armas, sem fome. Passaram-se os anos e um pouco antes dele ser assassinado, John Lennon, ele, numa entrevista, disse: "O sonho acabou. Os jovens ainda continuam usando o cabelo comprido, mas continuam fabricando armas, tendo guerras, fome, as fronteiras. O sonho acabou." John Lennon era um idealista sonhador. Ele acreditava que com a música dele ele pudesse mudar a face da sociedade. No planeta Terra nós já tivemos muitos idealistas sonhadores, mas nós tivemos também muitos idealistas realizadores. E o maior deles é Jesus. Jesus tem um ideal, que é transformar o planeta Terra num paraíso celeste, num mundo superior. E nós temos que participar. Jesus espera da nossa parte que façamos e participamos desse seu ideal. Ele espera pacientemente. E disse que nós encontraríamos dificuldades, mas se tivéssemos pouca fé, não é muita não, pouca fé, nós conseguiríamos transportar essas dificuldades para distante, para encontrar esse reino de paz e felicidade. E aí a conta não fecha. A conta não fecha, porque nós encontramos as pessoas dizendo que têm muita fé. Eu nunca vi alguém dizer: "Eu tenho pouca fé". Todo mundo fala: "Eu tenho muita fé". E tem também muitos problemas. Não fecha. Ou a orientação não foi correta, o que não é provável, porque veio do governador do planeta Terra, do próprio Jesus. Então a orientação é correta. Com pouca fé nós transportaríamos barreiras, dificuldades. Ou nós não temos tanta fé assim como nós achamos, ou nós temos fé, mas sendo direcionada em foco equivocado. E aí nós vamos recorrer ao Evangelho. O Evangelho é o único movimento religioso, espiritual, filosófico que conta com o esforço próprio, a cada um, segundo as suas obras. A cada um, segundo as suas obras. E nós vamos encontrar no Evangelho figuras, personagens que encontraram, que viveram com Jesus. E, na verdade, todos eles representam nós. Somos nós ali. Nós vamos citar hoje, para a nossa reflexão, dois destes personagens: Maria de Magdala e Zaqueu. E vamos refletir e procurar perceber que existe muita semelhança na vida de Maria de Magdala e na vida de Zaqueu, comparado às nossas vidas. As questões emocionais, as questões sentimentais, os objetivos de vida são muito semelhantes. Todos os personagens que aparecem no Evangelho somos nós.
Somos nós ali. Jesus foi convidado a uma festa de um homem importante na época. Ele mandou preparar as melhores iguarias, contratou os melhores músicos, as melhores dançarinas, para receber aquele homem que estava cada vez mais famoso, Jesus. E Jesus comparece à casa desse homem e é oferecido a ele as almofadas acetinadas. Ele se senta ao lado do dono da casa. A festa começa. Mas mal a festa começou, um empregado desse senhor veio até ele e falou: Senhor, Maria de Magdala está aí fora e quer entrar. O Senhor franziu a testa, abaixou a cabeça. Naquelas frações de segundo ele pensou: não, agora não. Agora não é conveniente Maria de Magdala aqui. Ele já conhecia os lençóis de Maria de Magdala, mas naquele momento não. Ele estava recebendo Jesus. Ele levanta a cabeça e fala para o seu servidor: não deixe ela entrar. Ela já tinha entrado. Estava diante dele, mas não se dirigiu a ele. Se dirigiu a Jesus: Senhor, eu busquei na minha vida encontrar a felicidade e a realização através do amor sexual. E só encontrei traição, dor, sofrimento. Me ajude, Senhor. Jesus se levanta, olha nos olhos daquela mulher, como nenhum outro homem havia olhado antes. Ele diz: Maria, transforma-te em mãe. Senhor, o Senhor sabe a vida que eu levo. Eu não tenho mais condições de receber um filho no meu ventre. Eu sou um escombro humano. Jesus toma-lhe pelo antebraço, a leva numa janela ali daquele salão. Era primavera. A 50 metros dali havia uma casa em ruínas, que estava sendo tomada pelas flores lindíssimas da primavera. E Jesus diz: vede, Maria, o que Deus está fazendo por aquela casa em escombros. O que Ele não fará por você. Transforma-te em mãe, Maria. Eu sei que você não tem mais condições de receber um filho biológico, mas o mundo está cheio de órfãos, crianças que não têm pai nem mãe. Transforma-te em mãe dessas crianças. Maria se sente tocada naquele momento por Jesus. Ela trazia uma bolsa com perfumes caríssimos. Ela tinha dinheiro para comprar. Ela pegou um dos mais raros, se abaixou, começou a passar o perfume nos pés de Jesus. Um dos discípulos disse: pare essa mulher. Esse perfume é caríssimo. Nós podemos vender, fazer dinheiro e comprar alimento para os pobres. Jesus disse: não, os pobres sempre haverão no mundo. Eu estou há pouco tempo com vocês. E essa mulher está fazendo o seu melhor. Ela terminou de enxugar os pés de Jesus e foi se transformar em mãe dos órfãos. Jesus foi embora. Ele não tinha mais nada para fazer naquela festa. Olha que interessante a vida de Maria. Ela tinha, como todas as pessoas, essa centelha divina, porque nós somos criaturas, filhos do Criador, e nós temos essa centelha divina íntima. Maria de Magdala tinha isso. E esse desejo de buscar a felicidade. E essa centelha divina é um farol para iluminar a sua vida, para encontrar a felicidade. Mas ela não encontrava, sabe por quê? O pessoal, assim, de décadas atrás vai se lembrar. Antigamente, o pessoal, assim, vai se lembrar.
Mas vai se lembrar. Mas na dimensão cristianizada agora, depois de transformada, na dimensão Magdalena cristianizada. E isso ocorre com nós. Nós não nos conhecemos. E não nos conhecendo, nós não nos amamos. E não nos amando, nós amamos o nosso próximo equivocadamente. E isso não nos leva à felicidade. Você quer ver como que nós não nos conhecemos? Somos seres contraditórios. Nós permitimos, através das nossas leis, que se fabrique carros, automóveis, que os fabricantes de automóveis fabriquem carros que andam a 200 km por hora. E nós mesmos promulgamos leis proibindo andar mais que 120 quilômetros. Não é contraditório? Não seria melhor permitir só que fabricasse carro que andasse 120 quilômetros? Não seria mais fácil? Não precisaria ter multa, só 120. Você pode apertar até o final do pedal, só vai rodar 120. Não seria mais fácil? Somos contraditórios, não nos conhecendo. E não nos conhecendo, nós não nos amamos, e não nos amamos, nós não conseguimos amar o nosso próximo. Uma dimensão equivocada, sabe por quê? Porque nós conseguimos enxergar um cisco no olho do próximo e não conseguimos enxergar uma trave no nosso olho. Havia uma senhora espírita que todos os domingos ela ia levar aos detentos frutas e bolachas. E ela entregava a um, entregava ao outro. Quando ela chegava naquele determinado detento, ele falava: senhora, eu não quero frutas nem bolachas, traga-me cigarros. E aí ela tascava um sermão no detento. Meu irmão, pare de fumar. Você está estragando os pulmões que Deus lhe deu perfeito. Pare de fumar.
No outro domingo, a situação era a mesma, ela ia entregando frutas e bolachas. Quando chegava naquele detento, ele falava: senhora, não quero fruta nem bolacha, traga-me cigarros. Meu filho, pare de fumar, que você está estragando os pulmões que Deus lhe deu perfeito. Até que um dia ela foi, como todos os domingos ela fazia, entregando frutas, bolachas. Quando ela chegou naquele detento, naquele dia ele estava um pouco mais inspirado. Ela ofereceu a fruta, a bolacha, ele não aceitou, ela deu o sermão nele: pare de fumar, que você está estragando os pulmões que Deus lhe deu perfeito. E ele falou: olha, senhora, a senhora sabe que antes de eu vir parar aqui, eu tinha uma profissão, eu era sapateiro. E na minha profissão de sapateiro eu aprendi que o salto alto da mulher entorta a coluna dela. E a senhora usa um salto desse tamanho. Pare de usar salto alto, que está entortando a coluna que Deus lhe deu perfeito. Ou seja, a gente consegue enxergar um cisco no olho do próximo e não conseguimos enxergar uma trave no nosso olho. Zaqueu, se fala muito pouco de Zaqueu no Evangelho. Zaqueu é um publicano, cobrador de impostos, um homem de estatura baixa, que resolve procurar Jesus. Como ele viu uma multidão, ele percebeu, era um homem de agilidade mental rápida, percebeu que não conseguiria ver Jesus. Ele sobe num sicômoro, que era um tipo de árvore daquela época, e Jesus, quando está passando por debaixo da árvore, fala para Zaqueu: Zaqueu, desce daí que eu quero estar com você na tua casa ainda hoje. E Jesus vai até a casa dele, lhe fala da boa nova, e ele fala: Senhor, tudo o que eu usurpei, eu vou devolver a essas pessoas 4 vezes mais, o quádruplo. E o que sobrar da minha riqueza, eu vou dar para os pobres e dividir para a minha família. Só fala isso no Evangelho. Eu confesso que quando eu lia esse trecho, eu falava: será que ele devolveu mesmo? Porque não fala mais nada. Será que ele não falou isso na frente de Jesus e depois ele não fez nada disso? Mas a doutrina espírita, ela tem ferramentas maravilhosas que nos colocam em contato com o mundo extrafísico, com o mundo espiritual, através da mediunidade. Leon Tolstói, um escritor famoso, russo, quando ele desencarnou, ele passou aquele tempo de perturbação, mas logo depois ele percebeu que estava do outro lado da vida e continuava vivo. E começou a perceber os objetivos da vida. E ele se falava assim: por que eu não amei mais? Por que eu não amei mais? E os espíritos, a espiritualidade, através da literatura, eles vêm, e da psicografia, da literatura espírita, vêm nos falar que esse questionamento é muito comum. Aqueles que desencarnam, chegam do outro lado da vida e: por que eu não amei mais? Por que eu não amei mais? Leon Tolstói, ele é levado pelo seu mentor a uma paragem no plano espiritual. E ele vai se aproximando e tinha um grupo de jovens sentado em torno de um homem, ao estilo da Palestina antiga. O mestre ficava sentado e os discípulos em torno dele. E Leon Tolstói foi se aproximando e se sentou ali como não querendo ser notado. E aí um dos jovens questiona o mestre: Mestre Zaqueu, o Zaqueu do Evangelho, Mestre Zaqueu, o senhor pode nos falar daquele encontro que o senhor teve com Jesus, da convivência que o senhor teve com Jesus? Porque nós aqui vamos retornar
ao planeta Terra através da reencarnação, e nós queremos levar essa mensagem no nosso coração, para que a gente não resvale no erro, não cometa desvios. O Senhor pode nos relatar esse momento que o Senhor encontrou com Jesus? E Zaqueu começa a relatar, e eu vou relatar ao bel prazer das minhas emoções. Zaqueu estava naquela idade de aposentadoria. Ele era um publicano, um homem mal visto na sociedade, porque ele cobrava impostos dos judeus para os romanos. E ele era comissionado, ou seja, quanto mais ele cobrasse, mais ele iria ganhar, porque ele ganhava comissão. Então ele procurava usurpar na hora de cobrar, para poder, na sua comissão, ganhar mais. E é isso que ele fazia. E agora, ele estava chegando já no período da aposentadoria, ele vivia com a família, mas se sentia só. Já não saía mais do quarto, não tomava banho, cabelo em desalinho, barba por fazer. Uma depressão, dos tempos de hoje, seria uma depressão. Até que um amigo vai visitá-lo. Zaqueu, você ainda é jovem, você tem muitos anos de vida, você vai se entregar assim? Eu não sinto mais alegria de viver. Não pode ser. Vai passar aqui por Jericó um homem que tem ajudado muitas pessoas, as pessoas têm falado maravilhas dele. Por que você não vai encontrá-lo? Talvez ele possa lhe ajudar. Aquelas palavras do seu amigo serviu como um estímulo para Zaqueu. Eram 3 dias que faltavam para aquele homem passar por ali. Jesus. E Zaqueu, na noite que antecedia a chegada de Jesus em Jericó, ele nem conseguia dormir. Sabe, aquelas coisas quando a gente tem um compromisso importante, a gente não dorme direito, fica rolando de um lado para o outro. Foi assim. E logo nos primeiros raios de sol, Zaqueu pulou da cama, se trocou e foi para a porta da cidade. Quando ele chegou lá, ele avistou ao longe uma poeira que ia levantando da estrada. Naquela época as estradas não eram asfaltadas. E uma poeira levantada, uma multidão que vinha se aproximando. Tinha algumas pessoas que vinham correndo na frente para querer pegar um lugar melhor, porque todos sabiam que Jesus, quando ia entrar numa cidade, ele parava e falava e começava a falar da Boa Nova. E algumas pessoas vieram correndo para buscar um lugar melhor. Sabe aquela coisa de querer levar vantagem em tudo, ou furar a fila? Naquela época eles tinham isso daí. E Zaqueu percebeu que se ele não fizesse nada, ele não ia ver Jesus, porque ele não sabia quem era. Aquela multidão, ele era um homem baixinho, ele viu aquele sicômoro, aquela espécie de árvore. Ele era um homem de raciocínio rápido, porque ele era um homem de negócios e negociatas. Ele subiu na árvore e se acomodou na galhagem. E de lá, ele pôde perceber que se formava um grande círculo, e que no epicentro daquele círculo tinha um homem vestido de branco, sandálias de pescador, cabelo da cor do ouro velho. No que se aproximou mais, ele viu que os olhos eram verde azulado, verde da cor do mar, azul da cor do céu. E o interessante é que quando aquele homem parava e começava a falar, se fazia um silêncio profundo, que era-se capaz de ouvir o farfalhar das folhas das árvores. Era ele. Tão logo ele parava de falar, se formava um burburinho, porque as pessoas que estavam próximo a ele falavam para as pessoas que estavam atrás. Não tinha microfone naquela época. As pessoas que estavam mais atrás falavam para as outras falavam para as outras, até chegar
na periferia daquele grande círculo, se formava um burburinho que iam falando o que Jesus tinha falado ali. Jesus caminha mais e quando ele está passando por debaixo da árvore, ele para, olha para Zaqueu e fala: Zaqueu, desce daí, porque me apraz-me ter contigo ainda hoje em tua casa. Zaqueu não conseguiu articular uma palavra. Ele pulou da árvore e saiu correndo. Quando ele estava na metade do caminho, ele falou: peraí, como é que ele sabe meu nome? Ué, mas ele não sabe onde eu moro. Mas por volta de meio-dia, Jesus, distante da multidão, na companhia dos 12 amigos, ele chega à casa de Zaqueu e começa a falar para Zaqueu da vida depois da vida, de Deus, das leis de Deus, da boa nova. E Zaqueu se emociona e então diz: Senhor, todo aquele que eu usurpei, eu vou devolver 4 vezes mais. E vou dividir o dinheiro para minha família, para os pobres e para minha família. E ele faz isso. Porque depois desse dia, ele havia guardado um pouquinho só para ele, para os primeiros meses, porque depois ele arruma um emprego e começa a trabalhar e a seguir Jesus. Aonde Jesus era visto com os 12 amigos, lá estava Zaqueu. Até que Jesus foi entregue por Judas numa intenção equivocada de Judas, e Jesus foi condenado e crucificado. Zaqueu entrou novamente em depressão. Ele tinha perdido o seu melhor amigo, o seu médico, o seu advogado. Ele não se conformava. Ele até procurou Pedro, ele procurou os outros discípulos. Mas imaginem o momento que aqueles discípulos passaram após a crucificação de Jesus. Sabe, eles estavam atônitos e tinham que dar continuidade ao movimento cristão. Zaqueu achou que ele foi menosprezado. Não foi isso. Foi um equívoco dele. Mas quando os 11 discípulos, porque em seguida Judas se suicida, os 11 discípulos se reúnem para escolher um substituto a Judas. Zaqueu se anima novamente. Poxa, vai ser eu. Eu estou sempre com eles. Eles vão me escolher. Eles se reúnem e não escolhem Zaqueu. Escolhem Jeremias. Sabe, aquela situação que você acha que algo vai acontecer para você e não acontece, a pessoa se sente frustrada. Ele voltou a ficar em depressão. E aí ele procurou Paulo de Tarso, que já havia se convertido. E Paulo aconselha a ele: Zaqueu, o que importa um título, uma posição? Você ouviu Jesus, você viu o que ele falou, você ouviu. Sai para o mundo cantando esse hino de esperança. E Zaqueu sai para o mundo cantando esse hino de esperança. Leão Tolstói ouviu toda essa narrativa do próprio Zaqueu e, através da psicografia de Ivone do Amaral Pereira, no livro Ressurreição e Vida, ele traz a notícia: não, Zaqueu cumpriu o que havia prometido. Lá no Evangelho não está, mas através da psicografia está. Olha que interessante. Maria de Magdala procurou Jesus quando ela já estava exausta no tipo de vida que ela levava. Zaqueu procurou Jesus quando ele já estava exausto no tipo de vida que ele levava. E interessante, porque quando a gente procura Jesus, nós temos que elevar o nosso pensamento. É simbólico a subida de Zaqueu à árvore.
Porque quando você procura Jesus, você tem que elevar o seu padrão mental. Zaqueu subiu na árvore. Mas a grande maioria das pessoas, quando procuram Jesus, ficam acomodados na galhagem da árvore. E Jesus disse, desce daí. Quem procura Jesus tem que levar o pensamento, mas saiba que o convite de Jesus é o seguinte, desce daí e vai servir. Aquele homem chegava todas as noites agora embriagado na sua casa. Até os colegas de trabalho falavam, mas o que está acontecendo com você? Agora você sai do serviço, para no bar, chega bêbado em casa. Eu vivo no inferno. Olha, aqui atrás da fábrica tem um centro espírita. Ali tem um homem que que fala umas coisas santas. É um homem santo, que tem umas mãos santas. Vai lá conversar com ele, talvez ele possa lhe ajudar. E o homem aceitou. Naquele dia ele saiu do trabalho, parou no bar, tomou umas pingas e foi para o centro espírita. Chegou lá, tinha umas 3 pessoas na frente dele, ele aguardou. Quando chegou a vez dele, ele entrou na sala, o médium falou para ele, no que eu posso lhe ajudar? Eu estou precisando de ajuda mesmo, porque se eu não precisar de ajuda, eu não vim aqui me humilhar. Eu estou precisando de ajuda mesmo. E no que a gente pode lhe ajudar? A minha vida é um inferno. A minha família é um inferno. O senhor conhece o inferno? Se não conhece, está convidado a ir lá na minha casa, porque lá é um inferno. A minha mulher vive doente. Ela tem no armário uma pilha de remédio, parece uma farmácia. O meu filho mais velho usa o cabelo comprido por aqui, uma estátua de caveira desenhada no braço. Fuma maconha. A minha filha mais nova, ela tem 15 anos, já teve 3 namorados. E o meu menor, o caçula, tem 12 anos e já foi expulso de 3 colégios. E hoje está fazendo 6 meses, 3 dias e 9 horas que a minha sogra está morando lá comigo. E aí eu não aguento, eu tomo umas pingas mesmo. Meu amigo, eu estou vendo que o senhor está com um problema. Isso o senhor não precisa adivinhar. Isso eu já lhe falei, eu estou com um problema. Não, mas o senhor tem um problema sério, eu nem sei se eu devo lhe contar. Não, o senhor me conta. Porque se for o que eu estou pensando, eu mato ela e ele. Não, é por isso que ela não está me querendo mais. Ela deve ter outro. Não é nada disso. O senhor está com um problema porque o senhor sabe que Jesus veio à Terra. Sei. E que ele foi crucificado. Eu assisti lá no filme, pregaram ele lá na cruz. E ele disse que iria voltar. E ele voltou. E ele voltou, meu amigo. E está disfarçado lá na sua casa. O quê? O senhor está dizendo que Jesus está disfarçado na minha casa? O senhor pode procurar aí nos endereços da Bíblia, porque não é lá que ele está, não. Não é lá que ele está assim. E como vocês estão se maltratando, vocês estão maltratando Jesus. E quando a gente maltrata Jesus, nada na nossa vida dá certo. Você tem que descobrir quem dos seus familiares é Jesus. Só deixa comigo que a gente resolve. Foi para casa. Reuniu a família na sala. Vem todo mundo aqui. Eu quero saber agora, agorinha, quem de vocês é Jesus? Vamos, desembucha. Tem que falar agora, quem de vocês é Jesus? O filho mais velho falou para a mãe, mãe, ele bebeu de novo. Não, eu bebi sim, mas eu estou lúcido. Quem de vocês é Jesus? Vamos, me fala agora. Ninguém se manifestou. Ele pegou o celular, ligou para o médium. Doutor médium, eu fiz uma pesquisa. Não é aqui não, o senhor está enganado. Não é aqui que...
É? É mesmo? Tá, então. Falou que é aqui mesmo. É homem santo, nunca enganou. Aí o filho vem perto do pai e fala: pai, e se for a avó? Eu odeio essa velha. Deus queira que não seja. Aí a avó entra na conversa. Vai ver que é ele, esse bêbado sem vergonha. Eu falei para minha filha, não casa, que ele é um bêbado sem vergonha. Repete o que a senhora falou. Eu falei para minha filha, não casa com ele, que ele é um bêbado sem vergonha. Minha sogra só tentou me livrar dessa desgraça, eu não sabia. Aí a filha chega e fala: ô pai, e se for a mãe? Pode ser que seja. Porque Jesus, ele foi pregado na cruz de madeira. Agora nós vamos ter que arrumar uma cruz de aço para aguentar os 300 quilos da tua mãe. E pode ser mesmo, porque Jesus curava tudo quanto era doença. Tua mãe tem tudo quanto é doença. A mãe fala: e se for o nosso filho maior? Vamos procurar no Evangelho que fala que Jesus era maconheiro e tinha uma estátua de caveira desenhada no braço. Que é isso? Então pode ser que seja a nossa filha. Nossa filha. Com 15 anos já teve 3 namorados. Essas roupinhas extravagantes que ela usa, parece aqueles panos que Jesus estava na cruz. E aí, se for o nosso menino menor, 12 anos, é mesmo. 12 anos, Jesus falava com 12 anos para os doutores da lei no Sinédrio. E o nosso filho com 12 anos foi expulso de 3 colégios, não pode ser. E aí cada um foi para o seu lado. Ficou aquele suspense, quem era Jesus ali entre eles. No dia seguinte ele foi trabalhar, voltou logo cedo, nem parou no bar, voltou para casa. Chegou em casa, o garoto já tinha sido preparado pela mãe. Ô pai, será que não é a avó, não? Eu estive pensando, porque ela é a única que vai na igreja. E se a gente for pensar, Jesus morreu 2000 anos atrás, ela é a que está mais perto dele. Vamos começar a tratar essa velha melhor. No dia seguinte era um sábado, ele não ia trabalhar. Ele preparou café com leite, colocou na caneca, na bandeja, bateu lá no quarto da sogra. A sogra com aquela voz suave: quem é? Ô sogra, sou eu. Entra. Ele entrou. Eu vim trazer um café para a senhora. Para mim? Toma um gole primeiro. Ele tomou o gole, não estava envenenado. E ela tomou o café. E é interessante, não sei se vocês já repararam, quando a gente começa a tratar bem uma pessoa, a pessoa começa a tratar bem a gente. Aí a sogra começou a tratar melhor. Ele chegou para a esposa e falou: poxa, o nosso filho, nós precisamos começar. Eu nunca mais fui no futebol com ele. É verdade. Poxa, mas ele fuma maconha. Mas ele começou a andar com essas companhias depois que você parou de ir no futebol com ele. Eu vou começar a ir no futebol. A filha chega para a mãe: mãe, você viu que o pai, ele está meio triste, vai ver que ele anda bebendo os esforços de tristeza, diretos com a alimentação, com as fraldas, com os remédios. Se você tem um idoso em casa, você sabe muito bem quanto ele custa. Imagina nós que temos 100. Quando a gente trata melhor uma multiplica pessoa, isso a pessoa por 100, começa a tratar melhor você... a gente. Aí, poxa, será que não é a nossa mãe, pai? Ela anda meio triste. Outro dia eu estava saindo, eu vi ela chorando. Eu nunca mais fiquei vendo televisão com ela. Vamos começar a tratar melhor a sua mãe. E aí, eles começaram todos a se tratar melhor. A sogra começou a ajudar um pouquinho na despesa da casa com a aposentadoria. O filho parou de fumar maconha. A mulher diminuiu aquela quantidade de remédio que ela tomava. A menina começou a usar umas roupas mais discretas.
E o garoto, depois que o pai ajudava ele a fazer lição, nunca mais recebeu uma advertência. Domingo passado, eles estavam lá no centro espírita. O pai, a esposa, a sogra e os 3 filhos. E quando terminou a palestra, o médium chamou eles para a sala. Olha, eu quero conversar com vocês em particular. Eles entraram lá e o médium falou, olha, vocês descobriram o maior tesouro que uma pessoa pode descobrir. Porque quando vocês estavam tentando descobrir quem era Jesus, vocês começaram a se tratar melhor. Porque quando a gente trata o nosso familiar, o nosso semelhante, como se ele fosse Jesus, tudo vai bem na nossa vida. Jesus está lá na sua casa.